O Todo-Poderoso abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, mas ele fecha e ninguém abre. Qual é o mistério dessa palavra? Se ele diz que tem uma porta aberta, agora diz que ele fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Isto não são palavras, não é um puzzle, um quebra-cabeças. Isto é revelação dos mistérios de Deus. Vamos ouvir o Espírito Santo falar. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, só Tu, Senhor, conheces a felicidade e a alegria que eu tenho de poder em vida estar neste altar com lucidez absoluta, com rigidez absoluta e com convicções inabaláveis da palavra do Criador, do Deus vivo. Fala-nos esta noite. O tema desta noite é intrigante, é instigante, é tenso, é profundo, mas é pelo conhecimento que o povo é liberto. A falta de conhecimento aprisiona, destrói, perece, mas o conhecimento é libertador. Então temos 45 minutos. Estou aqui, Deus, absolutamente dependente de Ti. Se Tu não fizeres, eu não serei capaz, porque sequer eu posso pensar, a minha suficiência vem do Senhor. Fala-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, povo predestinado em amor, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são vidas geradas por este altar. Meus filhinhos, cada vez que Deus, em sua onisciência, em sua imensa e total sabedoria, todas as vezes que Deus fecha uma porta, nós nos perguntamos: por que, Senhor? Por quê? Eu me recordo de ter ouvido pessoas dizer: mas isso não é justo, isso não é correto. Eu estou aqui, Senhor, te pedindo e a porta se fechou. Então vamos ouvir o Espírito falar, porque todos nós ou já passamos, ou estaremos passando, ou passaremos por algum momento em que Deus fechou a porta e que ninguém pode abrir. Então, cada vez que Ele fecha a porta, quero lhe dizer logo do início, pela experiência pastoral, é porque Deus está preparando algo grande, muito maior do que você pode imaginar. Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Lembre-se que Ele tem a chave, Ele tem a autoridade, Ele tem o poder. Disse Isaías 22, 22: porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi,
Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Veja que isto é uma profecia que vem de Isaías. E eu sei que há alguns irmãos que oraram e as suas orações não foram atendidas como queriam. Eu sei que alguns oraram e as portas não se abriram. Eu sei que alguns nunca entenderam por que ele fecha e que ninguém pode abrir. Porque eu vou lhe dizer, ninguém gosta de ter uma porta fechada. Ou gosta? Não. Ninguém entende por que há uma porta que Deus fecha. Porque em princípio, sempre que nós fazemos uma oração, o que nós esperamos? Ser atendidos. Não é verdade? Quando oramos, a Bíblia diz que Deus ouve. Quando há uma necessidade, Ele orienta. Quando há uma enfermidade, Ele cura. Quando sentimos ansiedade, Ele dá paz. Quando oramos por famílias, Deus restaura casamentos, Deus recupera relações. Às vezes são filhos que voltam, pessoas que tornam a encontrar empregos, enfim. Mas há orações que não são atendidas. Quando a pessoa diz, Senhor, eu quero me casar, e parece que não encontra a pessoa para casar. Senhor, eu estou com depressão, e parece que a depressão não termina. Senhor, eu recebi uma injustiça, e nada muda. Você sabe, portas fechadas às vezes podem desanimar as pessoas. Se eu oro por um emprego e a porta está fechada, se eu oro por finanças e o resultado não vem, se eu oro por uma vida profissional melhorada, emocional, sentimental, e nada acontece, isso desanima. Mas veja só uma coisa, só o Senhor Deus e fiel e verdadeiro, e mais ninguém tem poder para fechar e poder para ninguém mais abrir. Então existe um mistério aqui. Só Ele pode fechar e ninguém abre, abrir e ninguém fecha. Então há algo muito mais profundo do que apenas pensar, a porta está fechada. Foi Deus que fechou, não é o diabo. Foi Deus que fechou. Por quê? Deixa eu lhe falar algo que é um segredo da minha vida. Com frequência, uma porta que foi fechada me frustrou na época, mas ela se revelou uma grande ocasião de ver a glória de Deus. Eu fiz orações há muitos anos atrás que simplesmente Deus fechou a porta. Hoje eu tenho que vir a público e dizer muito obrigado, Jesus, por tu teres fechado essa porta e ninguém mais pôde abrir. Mas hoje eu tenho esse entendimento e essa maturidade. Na época eu me senti frustrado. Deixa eu lhe falar alguns pontos aqui. E eu tenho que agradecer, hoje eu digo de todo o meu coração, obrigado, Jesus, pelas portas que tu fechaste. Hoje eu tenho maturidade e experiência para dizer isso. Olha, por exemplo, quando eu fui rejeitado por uma família em Portugal, quando o chefe da família olhou para mim e disse assim, o meu Deus é o meu bolso, você é um aleijado de cadeira de rodas. Aquilo parecia uma frustração bárbara. E eu hoje dou graças a Deus porque aquela família me rejeitou. Senão eu não poderia estar aqui. Por exemplo, houve uma época que eu fui fazer escola de magistratura. E eu pensei assim, um dia eu vou ser juiz, eu vou fazer, eu vou acontecer. E houve um momento que eu senti uma tristeza tão grande de estar estudando magistratura que eu desisti. Hoje eu agradeço a Deus, amado.
porque eu não seria um bom magistrado. Quando, por exemplo, eu fui convidado no início da minha vida espiritual para ser pastor no interior de São Paulo, numa cidade chamada Americana, e de repente as portas começaram a degringolar e a fechar, e se fechou, e eu me recordo que o convite era para eu ser pastor, eu tinha carro, tinha casa, tinha salário, tudo pronto, e Deus simplesmente fechou, e nunca mais se abriu. Eu dou graças a Deus, porque hoje eu seria um pastorzinho, pequenininho, lá no meio de São Paulo, e não seria a expressão que eu sou hoje. Em Portugal, teve uma família muito rica, que há muitos anos atrás me chamou e disse: olha, eu dou-lhe casa, dou-lhe carro, dou-lhe de salário, venha ser o nosso pastor particular. Há muitos anos atrás. Graças a Deus que a porta se fechou. Quando eu recebi um não de alguém, que Deus fechou aquela porta, é que eu aprendi a ser um homem perseverante. Se aquela porta tem se aberto, quando aquela pessoa que me disse não dissesse sim, eu não seria o perseverante que eu sou hoje. Quando Deus, para não dividir a sua glória, me levou à presença de pessoas muito influentes no governo para resolver algumas questões que eles tinham autoridade para resolver, e Deus disse: não é ninguém do governo que vai resolver, sou eu que vou resolver, e Deus me fechou aquela porta. Eu hoje tenho que agradecer, porque senão eu estaria preso ao governo. Quando algumas vezes eu queria que alguma coisa desse certo e o sucesso não chegou, me ensinou a ser humilde e dependente, porque se tivesse chegado o sucesso naquela hora, eu seria um baita de um orgulhoso. Orações de anos, que Deus simplesmente disse não. E claro que isso mexeu no meu caráter, isso Deus trabalhou na minha personalidade, no meu coração. E você sabe, muitas situações que pareciam ser oportunidades grandes, financeiras, que Deus fechou a porta da igreja, fechou a porta dessa oportunidade grandiosa de financeira, que me impediram de me envolver com organizações sórdidas. Era Deus fechando a porta. E muitas outras situações. Eu poderia ficar aqui alguns minutos falando de situações que a porta parecia que estava aberta e se trancou e nunca mais foi aberta. Hoje eu agradeço a Deus por todas as portas que Ele fechou, porque eu não conheço o futuro, nem conhecia o futuro, Ele conhecia. Isto eu sei que pode não acalentar muitos corações, porque Jesus disse em Mateus 7,7: batei, pedi, dar-se-vos-á, buscai, batei. Então Ele mandou bater, e diz que quando eu bato a porta se abre. Então nós não sabemos qual é a porta que Ele abrirá. Ele mandou perseverar em oração, batei, 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 e nós estamos aqui diariamente batendo em portas. Mas eu quero dizer que, como é que eu vou saber qual é a porta que se mantém aberta, ou a porta que Ele fechou, se eu devo ou não devo insistir em bater naquela porta? Isso são assuntos para discussão de ensino na igreja. Como saber se eu devo insistir naquela carreira, naquele emprego, naquele negócio, ou se a porta já está fechada? No relacionamento, quantas vezes a pessoa insiste num relacionamento que Deus já fechou a porta, mas a pessoa insiste. Olha, nós tivemos aqui casos de pessoas que naturalmente Deus tinha fechado a porta, dizendo: não case com esta pessoa. E a pessoa insistiu e casou. Não demorou 6 meses, não demoraram 6 meses, a pessoa já estava separada. Era uma porta fechada. Então, devo desistir ou devo tocar a minha vida adiante, apóstolo? Eu estou batendo, eu tenho sonhos, eu tenho projetos. Olha, amados, Deus tem coisas maiores,
para a nossa vida. E eu preciso agora de entrar com profundidade neste ensino, que eu tenho muita responsabilidade com a sua vida, com o seu futuro, com a sua família, com a sua eternidade. Esta igreja não é conduzida com charlatanismo. Esta igreja não é conduzida com mercantilismo. Esta igreja não é conduzida com poder humano. Esta igreja é conduzida com sabedoria de Deus. A nossa fé não é alicerçada no homem, a nossa fé é alicerçada no poder de Deus. Então vamos lá. Número 1. Às vezes a porta se fecha porque nós queremos ou estamos pedindo coisas erradas. Coisas erradas. Eu me recordo quando eu clamei a Deus: Senhor, eu preciso de dinheiro para fazer alguma coisa importante, dinheiro. E um dia bateram aqui na porta da igreja, marcamos o encontro, veio uma equipe de advogados, disse: nós temos uma fundação em Roma, quanto dinheiro o senhor quiser nós jogamos aqui na igreja, depois o senhor faz negócios de gaveta, 35% para a igreja, 65% volta, o senhor compra o que nós mandarmos comprar em nome da igreja, depois passa para a nossa organização, lavagem de capitais, gente sórdida. Aquilo parecia uma porta, pois eu tinha orado tanto, e de repente vem um grupo e diz: peça-me o que quiseres. Mas como Deus sabia que eles eram uma organização sórdida e eu não sabia, simplesmente botou um negócio estranho no meu coração, uma dúvida doentia, dolorosa, que eu disse: eu não quero nem mais ver a cara desta gente. Foi Deus fechando a porta. Era errado. Marcos 9, 5 e 6 diz assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui, que façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outras de Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem aterrados. Você sabe, Pedro não sabia o que dizer. O que ele estava pedindo aqui era um erro. Ele estava tão aterrado, tão aterrorizado, tão amedrontado, que ele fez um pedido errado. Vamos fazer 3 tendas, não era? Isso era errado. Então, amados, há portas que Deus fecha porque estamos pedindo erradamente. Você sabe que Moisés, Jeremias, Elias, Jonas, estes profetas que estão aqui, um dia pediram a Deus: Senhor, termina a minha vida. E Deus disse não. Você lembra quando Moisés disse: risca-me do livro da vida? Elias disse: eu não sou melhor do que o meu pai, de meus pais eu quero morrer. Eu já disse no meio de guerras existenciais: Senhor, para o meu coração. E Deus disse não. E eu vou lhe dizer, eu agradeço como eles agradeceram por Deus ter dito não, e graças a Deus porque Deus às vezes diz não. Então às vezes nós pedimos coisas erradas. Aliás, Tiago disse isso: não tendes porque não pedis, ou quando pedis, pedis mal. Porque é para esbanjar. Exatamente, é para esbanjar. Número 2. As portas se fecham, e aqui vem um alento para o nosso coração. É porque quando Deus fecha uma porta que ninguém pode abrir, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida. Estás a entender? Ele tem algo melhor para a nossa vida. Porque o futuro, é porque Deus sabe que o futuro nos reserva algo melhor que ainda não podemos enxergar. Isaías 55, 8, 9, ele disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Então, o grande escritor e a maior figura da Inglaterra, Shakespeare, ele dizia: Deus, só Ele dá a forma final aos nossos toscos projetos. Os nossos projetos às vezes são muito toscos, pequenos, limitados, e só Deus dá a forma final. Só Deus. Então, Deus atua. Amados, ouçam o que eu lhes vou dizer e que isto fique gravado para a eternidade. Deus atua de forma misteriosa, intensa, sobrenatural, que ninguém pode sondar. Você se recorda que eu lhe contei que antes de ser pastor, eu conheci um patrício meu que tinha um sítio muito grande, em Campo Grande, tinha uma capela linda. Capelinha, daqui para lá, tinha um órgão de pedal. Eu entrei lá, cheio de andorinhas, e eu fiz uma oração com o meu patrício, dei as mãos e disse: Senhor, é o meu sonho, eu quero ser pastor aqui é o meu lugar. E Deus disse: ah é? Que tiro é esse? Está amarrado. Aqui é o teu lugar. Era tosco o meu pedido, era pequenino o meu pedido. Eu não tinha ideia que Deus tinha um plano gigantesco. Então, portas se fecham por Deus porque Ele tem algo muito melhor. Romanos 11, 33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis. O ser humano não pode entender os caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E a igreja diga amém. Você sabe, às vezes, a sensação que nós temos é assim: olha, Deus não está nem aí para mim. Eu sei que tem alguém aqui esta noite, agora Deus vai se interessar comigo, ou por mim. Deus se interessa sim por você, cada detalhe. Olha, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem Deus permitir, nem uma folha de uma árvore. É muito profundo, é inescrutável. Então, só Ele sabe o que nos levará a melhores resultados. Só Ele. Imagina se quando eu disse lá no Campo Grande, no viaduto dos Cabritos: Senhor, meu lugar é aqui, uma capelinha cheia de musgo, cheia de areca bambu nascendo, sei que, pequenininho, um negócio desse tamanho. E se Deus dissesse: ok, é isso mesmo que você quer, é isso que você vai ter, ficas aqui o resto da vida. Os nossos projetos às vezes são muito toscos, e Deus dá a forma final dele. Shakespeare tinha razão. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Então, amado, quando nós oramos a Deus e pedimos alguma coisa, lembre-se, oração não é um encantamento. Oração é um diálogo com aquele que é sábio. Quem é sábio é o Senhor Jesus Cristo. É inescrutável, ó profundidade de pensamento. Nós somos muito tosquinhos, muito limitados. Então, Ele é sábio, e por Ele ser sábio, às vezes Ele fecha a porta, Ele diz não. E quando nós entendermos isto, é porque Deus quer abrir uma porta nova, muito maior. E todas as vezes que Deus abre uma porta nova, muitas já foram fechadas para trás, amado. Eu lhe contei aqui 5 ou 6 ou 10 que Deus fechou para mim. E Ele fechou. Muitas portas foram fechadas para que eu tivesse portas melhores, maiores e adequadas, não a um plano tosco de Deus. Não, Deus não tem planos toscos, tem planos grandiosos. Os pensamentos dele não são os nossos pensamentos.
Às vezes, quando se abre uma porta nova, muitas já tiveram que ser primeiro fechadas. Ou nós temos aqui casos, você se lembra? Casos de empreendimentos, de negócios, de sociedades, de casamento. Tem aqui um homem, se Deus lhe tivesse deixado casar com aquela pessoa, hoje você seria um frango depenado. Deus não deixou, fechou-te a porta. Você até hoje pergunta por quê? É porque Deus tinha melhor para você. Terceiro lugar, às vezes Deus fecha uma porta porque nós precisamos de crescer espiritualmente. Você sabe que tem gente que tem ressentimentos, tem raivas, tem ódios, tem acusações, tem desejo de vingança, não perdoa, tem soberba, tem vaidade, e depois diz: oh Deus! Imagina se o indivíduo com soberba, vaidade, ira, raivas, acusações, disse que não disse, murmurações, depois diz: oh Deus, estou batendo na porta, cara, você não abre. É que Deus trabalha, Ele é sábio, Ele é verdadeiro, Ele é santo. Ele trabalha em situações de caráter. Porque olha só o apóstolo São Paulo, como é que isto é verdade, em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Olha, quem está a falar aqui é Paulo. Ele diz assim: para que não me ensoberbecesse. Então, Paulo era um soberbo, ele conhece a carne, cada um de nós conhece a nossa carne, amado. Quando tudo está bem, mas pisou no meu calo, o senhor vai ver que tiro é esse, amado. Tem gente que a toda hora levanta o dedo e acusa. Então, amado, depois pergunta: que tiro é esse? Está amarrado, que tiro é esse? Então, Paulo diz: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Você sabe que eu tenho um pouco disso na minha vida. Eu ontem terminei de fazer as mensagens para o último domingo, portanto, 14. E eu pensei assim: Deus, ninguém sabe dizer isto aqui. São coisas tão profundas. E quando eu me fui levantar, senti uma dor na minha perna. Deus disse: não se ensoberbeça, Miguel. Você tem um espinho aí. Se você se ensoberbecer, vai ficar coxeando aí 3 dias. É melhor você dar-me glórias e honra, para dizer que você achou. Você achou nada, fui eu que te dei tudo. Acabou. Porque Paulo disse: por causa da grandeza, amado, às vezes por causa da grandeza do que Deus tem para uma vida, se Deus não trabalhar com essa situação, diz o versículo número 8, por causa disso, 3 vezes eu fui à reunião do apóstolo, eu pedi que Deus tirasse o espinho de mim. 3 vezes eu pedi ao Senhor: afasta de mim esse espinho. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois eu me gloriarei nas fraquezas. Agora Paulo já tirou a soberba toda. Nas fraquezas que sobre mim repousa o poder de Cristo, pelo que sinto até prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Olha, sentir prazer na necessidade, na angústia. Qualquer coisa que se diga aí no Facebook, todo mundo vira de cabeça para baixo. Paulo disse: não, olha, pode falar no Facebook, pode falar no Instagram, pode falar no Snapchat, pode botar a fotografia que você quiser, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Veja como é que Deus trabalhou. Ele era soberbo. Senhor, eu tenho um espinho aqui, tira de mim. E Deus disse: não, calma, é muita coisa para muita soberba. Primeiro você vai tirar essa soberba toda. Quando não for mais soberbo, eu vou tirar o espinho. 3 vezes ele pediu, Deus disse, até que ele aprendeu: bom, afinal de contas eu tenho que entender que a vida é assim, eu tenho que sentir prazer nisso, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque é Deus que age, não sou eu. Isso é muito importante, porque eu
Eu sei, por exemplo, de pessoas que estão pedindo a Deus uma porta grande financeira, mas são pessoas que não são liberais, não são generosas, e a porta financeira está fechada até que a pessoa seja generosa. Há pessoas que estão pedindo oportunidades na vida, e Deus diz: não, primeiro você vai crescer na tua humildade, na tua capacidade de amar, de perdoar, de não murmurar, de não maltratar. Depois eu abro a porta e já ninguém mais pode fechar. Isto é essencial eu lhe explicar isso, porque a sensação é que é de desânimo. Pois já pedi a Deus, olha, apóstolo, já é a 7ª reunião que eu venho aqui à igreja, estou pedindo a Deus um marido, aqui não tem homem. Amado, a gente não vem à igreja para arranjar marido ou mulher, a gente vem à igreja para louvar a Deus, para dizer, e no meio disso, Deus está trabalhando, está preparando o teu marido ou a tua esposa. Calma-te, segura o facho. Quarto lugar, às vezes as portas se fecham, porque Deus tem planos que desconhecemos. Por isso eu vou lhe dizer, amado, você precisa de ouvir o profeta da igreja, o anjo da igreja. Muito do que tu pensaste que era uma porta grande, era uma porta pequena para Deus. Já lhe expliquei, a igreja lá na Campo Grande, e não sei o quê, na Ilha do Governador. Você sabe, quando eu terminei a igreja da Ilha do Governador, pus vitrôs, ar-condicionado, forro bonito, mandei vir móveis do Rio Grande do Sul, fiz um gabinete lindo, os tapetes como eu gosto, os quadros, excelência. Eu me sentei no meu gabinete e disse: Deus, terminei tudo. Foram 2 anos e meio aqui de guerra, carregando material, puxando ferro na rua, máquina de cimento, saco de cimento. Agora terminei tudo, meu Deus. Agora eu investi e agora o capital vai render juros. Agora eu vou estudar, vou visitar outras igrejas, vou viajar e pronto, está feita a minha vida. Eu nasci para viver na Ilha do Governador, ver aquele mar ali da entrada, e veio uma voz e disse: este não é mais o seu lugar. Quê? Jojo todinho. O quê? Depois de bater o que eu bati cabeça aqui, carregar saco de cimento, fazer isto tudo que eu fiz, passar e comer o pão que o diabo amassou, aqui não é mais o seu lugar. Vamos ver se é ou não é. Ou soberbinho. Chegou terça-feira, reunião, eu era da Nova Vida, reunião com o bispo Roberto. Ele falou assim: final do presbitério, você quer almoçar comigo? Eu falei: lá vem bomba para cima de mim. Aí juntaram 3 bispos, fomos almoçar. No meio do almoço ele parou e disse assim: Miguel Ângelo, se eu fosse você, se eu tivesse a tua idade e a unção que Deus tem na tua vida, eu sairia da Ilha do Governador hoje e iria para Piedade. Tem um cinema lá, podre, velho, quebrado, cheio de morcego. Vai para lá, meu filho. E eu disse: ai meu Deus, trocar tudo feito para ir para um lugar cheio de morcego, arco. Amado, lá, quem é do tempo de Piedade? Você emagreceu muitos cultos, não emagreceu? 1,5 kg por culto. Era um negócio pior do que aquilo, só no demônio do inferno, amado. Eu disse: Deus não te preparou para esse lugar, Deus te preparou para um lugar grande. Eu disse: Deus, eu penei para fazer. Peguei a chave da igreja, entreguei para a mão do bispo e disse: não sou mais da Ilha do Governador. Então Deus tem planos, amado, que nós desconhecemos. Quando nós fomos para a Piedade reconstruir o cinema todo, compramos cadeiras de um cinema que faliu em São Paulo, botamos tudo bonitinho e tal. E eu dizia: nós temos que sair daqui. Os pastores diziam: não, vamos ficar aqui, tá bom, vamos nos meter em obras. Eu não, sabe,
Amado, ouça, Deus tem planos grandes para a tua vida. Deus tem planos grandes. Jeremias disse isso, olha só. Jeremias disse: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz. Não é mal, não é mal. Quando eu tranco uma porta, não é mal. É porque eu vou te dar o fim que você deseja, que é muito maior. Deus sabe que uma porta fechada traz angústia, mas Ele tem algo muito maior, amado. E aí, apóstolo, chegou uma hora que eu disse: vamos abandonar a piedade, vamos arranjar um terreno. E todo mundo ficou encolhido para não arranjar terreno nenhum, porque as pessoas que estavam do meu lado estavam acovardadas, não queriam sair da zona de conforto e dar um passo de fé. Aí eu disse: então vou eu. Peguei o meu carro, andei ali, Cascadura, Madureira, não havia, entrei aqui em Jacarepaguá, fui na Praça Seca, não tinha bala perdida, avancei, mas não, fui para nada. Aí fui para Vila Vaquei, fui aqui para trás, quando eu passei aqui, tinha uma placa, vende-se. Eu entrei aqui com o carro, chamei o rapaz: está à venda aqui, quantos metros tem? 10 mil metros quadrados. Falei: este é o meu terreno. Cheguei na igreja lá, chamei os pastores e disse: encontrei o terreno e lá que vamos construir uma catedral. Olha só, Miguel, é o seguinte: 5 vezes 4 são 20. Eu sei que 5 vezes 4 são 20. É melhor, você sabe o preço de um saco de cimento? Quantas pessoas quiseram desencorajar a tua vida, meu amado? Quanta gente jogou água fria nos teus sonhos, nos teus projetos? Quantas pessoas deixam de brilhar na vida porque alguém diz, porque alguém aconteceu? Amado, é você e Deus. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser muito maior do que um projeto tosco. Então Jesus disse isso em Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Aqui vem um mistério: mas sim como tu queres. Porque o que eu quero às vezes é tosco, às vezes é pequeno demais, às vezes vai dar errado, às vezes não é o que não é o que eu quero, Pai, é o que tu queres. O que tu queres é que é bom, é agradável, é perfeito. Então, amado, se o Senhor tivesse removido o espinho de Paulo, a vanglória era tão grande, nós não teríamos as igrejas que temos hoje, amado. Se Jesus não tivesse bebido do cálice na morte, não haveria perdão e salvação, não teríamos igreja, não teríamos Espírito Santo. Amado, ouça, Deus está no controle da nossa vida, amado. Não tenha medo, Ele tem uma porta aberta diante de ti. O santo e verdadeiro falou, mas Ele disse: se eu fecho, é porque Ele sabe disto tudo que nós não sabemos. E eu volto a dizer, amado, hoje eu entendo por que essas portas se fecharam, por que uma sórdida organização entrou aqui com os seus advogados, com ternos Hugo Boss, sapato de pelica alemão, não sei o quê, pele de cobra, de jacaré, gente milionária, e disse: mas fulano de tal aceitou. Eu disse: mas eu não sou fulano de tal. Mas aquele outro aceitou também. Amado, fica com eles, bota lá bastante dinheiro, mas não sei, me dê um negócio, fechou. Você sabe, em caso de dúvida não faça, dúvida é do demônio, não entre em caso de dúvida. Senhor, não é como eu quero, é como tu queres, porque o que tu queres dá certo, o que tu queres é vitorioso, o que tu queres não é tosco, é grandioso, é o melhor. Colossenses 1, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre vós gentios, Cristo em vós é a esperança da glória, amado.
Então, se você tem Jesus no coração, é teu Senhor, você já se rendeu a Ele, você já rompeu o cordão umbilical com o mundo, você agora tem compromisso, tem foco, está ligado à obra de Deus, colocou o reino em primeiro lugar. Imagina você ter um projeto pequenino, tosquinho, e você está dizendo: Senhor, é esse, Senhor, eu quero, e Deus diz: calma, está errado, eu tenho muito melhor para você. Filipenses 2,13 disse: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa. Ele faz o querer e Ele faz o realizar. Graças a Deus pela família lá em Portugal, que me rejeitou, cara. Graças a Deus, quando o empresário falou: você não vai pertencer à minha família, você é um aleijado, cara. Você vê que você não tem condições de ser nada na vida. E eu poderia naquele dia ter me arrebentado todo, porque eu não sabia que aquilo ali era Deus usando uma mula para fechar a minha porta. Sabe, a jumenta fechou a porta porque Deus tinha uma porta maior. Já lhe contei aqui, quando eu comecei o trabalho na Ilha do Governador, veio um bispo do Templo da Nova Vida, e eu dei o melhor culto, a melhor mensagem e tudo. Quando terminamos o culto, ele tinha uma pranchetazinha, foi anotando uma série de coisas. Quando eu entrei no carro e perguntei: ei, bispo, o que o senhor achou? Ele disse: olha, meu amado, vou te dar uma. Você não serve para isto não, pá. Você mude de profissão, pá. Aprenda a plantar batatas, milho, soja, alguma coisa. Mas você não nasceu para ser um pregador. Não nasci, como não? Não, olha só, eu anotei aqui, olha, você diz 100 vezes amém, irmãos, amém, irmãos, amém, irmão, amém. Você é uma confusão no púlpito, pô. Você me constrange. Eu vim lá do Botafogo aqui para te ver, achando que você era um pregador. Você não vale nada, olha aí, tá? Pega a tua vida e faz isso, olha lá. E eu poderia ter ficado naquele papel lá, amarrotado. Eu disse: então vou aproveitar esse ensino, eu vou me esmerar. Aprendi, fui humilhado, cabeça baixa, amém, amém. E eu disse: eu vou me tornar um pastor muito melhor. E quizás hoje esse senhor não é nada perto desta igreja, e esta igreja está em 123 países do mundo. Ele tem o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. E terminamos com Filipenses 1,6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vamos lá ver, lembrando novamente as palavras de Shakespeare. Diz que só Deus sabe dar a forma final aos nossos toscos projetos. Deus vai dar a forma final, é Ele que dá. Às vezes a gente tem um tosquinho de um projeto, achando que ali, e Deus diz: não peça mal, não é assim. Estou trabalhando em você, estou trabalhando no teu caráter, estou trabalhando na tua vida, nas tuas emoções, estou trabalhando na tua generosidade. Nós temos gente aqui, amado, eu termino em 1 minuto. Outro dia uma senhora veio aqui e falou assim: aqui ou lá fora? Lá fora. Eu vim entrando um domingo, ela veio me abraçar e disse: olha, eu tenho 25 anos de igreja com o senhor, é a primeira vez que eu o abraço. Eu disse: irmã, a senhora nunca foi dizimista, senão o senhor tinha me abraçado. Era vir aqui na frente apertar minha mão. E a pessoa: podemos falar com o apóstolo? Isso é impossível, é quase impossível falar com ele. Eu estou aqui todo dia, cara. Eu de um lado, os meus bispos do outro, é só vir aqui na frente. Agora, como a pessoa não é generosa, ela não pode. Se você não é semeador, você não pode dizer: Senhor, abra-me uma porta de emprego, uma carreira melhor, faça com que o meu negócio exploda, faça com que eu tenha mais 2 lojas. Se você não tem generosidade. Então Deus está trabalhando na generosidade, nas emoções, no caráter, até que chega a hora dele. E quando a hora dele é boa, perfeita e agradável, a bênção se manifesta. Não é maravilhoso isso? Vamos dar um aplauso ao Senhor.
Glória a Deus. 30 segundos, sem constrangimento. Levante a mão assim, bem alta a sua mão. Diga: Senhor Jesus, eu recebi a palavra, eu entendi a tua vontade, eis-me aqui. Não é o que eu quero, é o que tu queres. O que tu queres é bom, é perfeito, é agradável, é o melhor. Os teus pensamentos são mais altos. Eis-me aqui, Senhor, revela-me a tua vontade. Eu sei, Senhor, que tu tens um plano perfeito e grandioso para a minha vida, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga: amém, amém. E graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Qual foi o bispo que deu a última vez a bênção? Hoje o bispo Sérgio, por favor. Depois da bênção, os que tiverem que voltar para casa, os que puderem ficar mais um minuto, nós vamos cantar um corinho. Graças a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Deus amado e bendito, Deus todo-poderoso, o Deus que conhece não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. Obrigado, Senhor, porque este culto Tu preparaste desde antes da fundação do mundo, para que nós aprendêssemos e confiássemos em Ti, sabendo que Tu tens sempre o melhor para as nossas vidas. E é com esta certeza, Pai, que nós nos despedimos, tendo, Senhor, a paz no nosso coração, a confiança, a fé e a certeza de que o Senhor, Ele preparou o melhor para as nossas vidas. Que a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, o amor, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas, e que tenhamos não só uma noite maravilhosa, mas um resto de semana em perfeita vitória em Cristo Jesus. Assim com fé nós oramos, e aqueles que confiam em Deus, porque sabe que Ele tem o melhor, diga amém e amém. Graça e paz a todos.